galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, pra quem procura emoção, a política brasileira é o lugar certo. Gente do céu, o dia ontem foi daquele jeito. Obviamente teríamos desdobramentos sobre a questão do Cadeirudo. Ontem tivemos várias postagens importantes nas redes sociais, em especial dos filhos de Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Inclusive tem a confusão com o Alan dos Santos e obviamente vai falar sobre isso e muito mais. Para além das tretas, tem coisas que são bem relevantes. E ainda tinha outras confusões acontecendo também na direita que eu nem vou entrar no vídeo hoje, nem passar por alto. Talvez a gente fale depois, mas envolve aí, por exemplo, algumas discussões que rolaram ao longo do dia de ontem entre Paulo Figueiredo e pessoas da Revista Oeste. Mas, além de falar sobre as confusões na direita, falar sobre a pesquisa da Genial Quest e o avanço que Flávio Bolsonaro vem tendo, temos que falar do nosso querido Paquito, né? O caso que tá tirando o sono de muita gente no Brasil, mais figurões foram tragados para o escândalo do Banco Master. O clima entre o Supremo e a Polícia Federal está pior do que nunca. A própria imprensa classifica isso. O próprio Toffoli, né, bateu de frente com a PF ao longo do dia de ontem. Tá aquela coisa maravilhosa. Já tem até analista na imprensa falando que a gente pode estar diante de uma espécie de dominó. Eu não sei como é que... Não é dominó. Sabe aquela montagem que você bota um dominó atrás do outro, que você derruba a primeira peça do dominó e sai caindo tudo? Eu torço pela treta. Enfim, vamos, que tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E como de costume, gente, começar falando de Bolsonaro, porque os absurdos, sabe... Eu não sei nem o que falar, né? Tem que ser, porque absurdo é pouco. Absurdo é pouco. Vocês viram que um dos pedidos de Bolsonaro, já que está sendo torturado numa cela com aquele barulho infernal da central de ar-condicionado, era pelo menos ter uma Smart TV. PGR nega Smart TV a Bolsonaro por risco de acesso a redes sociais. Parecer do Supremo aponta que conexão à internet inviabiliza controle sobre comunicação durante a execução penal. Beleza. Olha a notícia de baixo. Governo federal entregará 40 Smart TVs para sessões de cinema nas penitenciárias federais. Essa notícia não é, né, de 20 anos atrás, não é 10 anos. Gente, as notícias são do mesmo dia. Isso aqui aconteceu ontem. Aí você lê o subtítulo, ó. Aparelhos serão previamente configurados com restrições técnicas rigorosas e não terão acesso à internet, segundo o Senapen. Não pode também ter restrição técnica para Bolsonaro poder assistir alguma coisa e não usar a internet? É o grande temor? Não pode fazer a mesma coisa? O preso pode. Os criminosos pode. Mas para Bolsonaro, não. E já tá assim, ó, tá bonitinho aqui, ó. Eu fico assim, vou até pro lado aqui, ó. Você bate aquele print maroto, você me tira da foto. Você não precisa aparecer. O importante é a notícia. E até tira atenção. Você pega as suas duas notícias, uma em cima da outra. Aí você mostra para as pessoas que você conhece que ainda acham que o Brasil tá na mais pura normalidade. Você bota assim, ó, bonitinho, um em cima da outra. Fala, cara, você acha aqui normal? Você acha aqui normal? Bolsonaro não, ele que se lasca. Agora os presos criminosos realmente assim cometem crimes de verdade. Aí é sessãozinha de cinema. É um absurdo, viu, o que acontece com o Jair todo santo dia. Mas antes de falar sobre treta, vamos falar sobre boas notícias. Nem coloquei em ordem direito, só botei aqui na sequência. Nem sei por qual começar, mas são boas notícias. Saiu aquela pesquisa da IDEA, da turma ligada à FHC, Armínio Fraga, quase com uma parceria com o BTG, que o Tarcísio. Pois bem, é uma pesquisa que ninguém, né, dá trela pra ideia, só a Faria Lima, e finge que as outras que saíram não existiram, tanto que a Faria Lima ficou calada ontem, né? Um mês após o lançamento de candidatura, Flávio Bolsonaro avança em intenções de voto, mas Lula segue na liderança. Ok. Levantamento mostra que o senador tem melhor desempenho ao ter como principais adversários Romeu Zema em um cenário sem Tarcísio Freitas. Isso no primeiro turno. Aí a outra. Lula vê desaprovação crescer no Sudeste
e Flávio Bolsonaro lidera intenções de voto na região. Até chegar no período eleitoral, existe uma tendência, pelo menos a peso de hoje, de que Lula siga perdendo apoio, perdendo votos. Quando a gente entrar naquele período que o povo realmente começar a acompanhar a política, a coisa pode melhorar bastante. Piora nos estados mais populosos do país foi compensada por melhora significativa no Nordeste. Aí tá aí, tentando se equilibrar. Mas a coisa pro Lula tá piorando. Primeira pesquisa do ano mostra Flávio consolidado e direita reduzindo margem para Lula, que lidera. Direita está reduzindo a margem, está reduzindo a distância. Levantamento da Quest indica avanço do senador entre eleitores conservadores, queda na rejeição, importante isso, e encurtamento da vantagem do presidente, cuja aprovação permanece estagnada. Lula não consegue mais cativar as pessoas. E ainda tem outros dados, por exemplo, a percepção entre todos os eleitores que eles classificam como lulistas, esquerdistas não lulistas, de centro, direita não bolsonarista e bolsonaristas. Para esses 5 grupos, cresceu a percepção que Bolsonaro acertou ao escolher Flávio Bolsonaro como seu sucessor. E diante disso, gente, fica aquela pergunta, por que não tá todo mundo trabalhando em prol da candidatura do Flávio? Por que a gente tem que ficar nesse disse-me-disse, de postagenzinha, de indiretinha? Aí fica aquela confusão, né? E a confusão persiste totalmente por causa disso. E vamos falar sobre ela. Você pega as redes sociais, assim, a grande massa das pessoas, acho que vê uma coisinha ou outra, não procura observar. E normalmente quando você tem essas grandes confusões, normalmente pessoas importantes e que às vezes servem para você tentar colher mais informações, até na hora de se posicionar, normalmente elas comentam. Como, por exemplo, os filhos de Bolsonaro. Assim, eu realmente não consigo entender o que é que falta para as pessoas olharem para o que está acontecendo e perceberem que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Se não tivesse algo estranho acontecendo, por que Eduardo Bolsonaro colocaria isso daqui no dia de ontem? Dória bate e Bolsonaro cresce. Presidente tem o dobro de votos, segundo pesquisa. E Eduardo diz, ano 2020. Quem era Dória? Governador de São Paulo. Falando que, não adianta tentar alçar voo. Os votos na direita são de Bolsonaro. Aí pode ter gente que falar, mas será que Eduardo estava dando uma indireta pro cadeirudo? Carlos Bolsonaro posta essa imagem do Dória segurando a Forbes, escrito, o CEO de São Paulo. Sério, eu fico me perguntando, o que mais as pessoas querem que aconteça, sabe? É capaz de Bolsonaro escrever uma carta e o pessoal vai que a carta é mentirosa. Assim, o pessoal só vai aceitar que alguma coisa pode estar acontecendo se gravarem um vídeo. Aí vão falar que o vídeo pode ser IA, né? Não, talvez não seja Bolsonaro, talvez esse vídeo seja IA. Qual a dificuldade da direita brasileira compreender, depois de todos esses anos, de todas as confusões, de pessoas que vão desde Joyce, Alexandre de Frota, Weintraub, Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Saro Inter, né? Assim, tantas e tantas pessoas que vêm se... Cara, qual assim, não pode ter a possibilidade de ter mais um entreveiro, né? Pelo amor de Deus, aí. O que mais, gente, precisa acontecer? O Carlos Bolsonaro ontem ainda escreveu os isentões limpinhos, eleitos graças aos sacrifícios de Bolsonaro, os que jamais foram eleitos a nada, mas lamentavelmente se deixam embrear pelos ouvidos, os que hoje sequer tocam no nome do líder torturado, todos, absolutamente todos, vão mais uma vez mostrando suas garrinhas e unhas pintadas. Confia na democracia inabalável. É duro, viu? É duro. Eu não sou intérprete do Carlos Bolsonaro nem nada, mas assim, no vídeo ontem o Carlos deixou uma mensagem falando telejornal assistido. O que é que isso significa? Eu não sei.
não vou interpretar, não vou tentar tirar mais proveito do que eu já tô tirando, né, sobre essa situação. Mas enfim, né? Aí vocês interpretam como vocês quiserem, né? Talvez teve alguma coisa relevante no vídeo de ontem, né? Aí vamos lá. Ontem também, Carlos Bolsonaro fez questão de mais uma vez postar a carta de Bolsonaro que deixa de forma clara, porque foi o próprio Bolsonaro que escreveu de punho, assinado por ele, no dia 25 de dezembro, que deixa claro que o candidato de Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro. A Ana reforça, o candidato é o Flávio Bolsonaro e mais ninguém. Respeitem a vontade do líder. Qual a dificuldade disso? Ah, meu Deus, eu não compreendo. Todo mundo diz que Bolsonaro é o líder, que vai seguir a liderança, mas Bolsonaro toma a decisão e o povo não quer seguir. Não, porque não? Gil Diniz tá aí com os Bolsonaro antes do Jair ser eleito à presidência. Aí, ó, desde que tudo era mato. Firme e forte. Gil Diniz. Eu tava ouvindo de algumas pessoas que gostam muito do Eduardo. Algumas pessoas estavam falando, cara, se Eduardo quiser indicar pessoas, né, para cargos, ele sabe que ele realmente vai ter ascendência, que ele mandar o cara vai seguir. Uma dessas pessoas é o Gil. Pra que cargo que seja. Seja deputado estadual, federal, vereador, prefeito. Primeiro que o Gil Diniz é o seguinte, se o Eduardo falar, Gil, você vai ser vereador agora. Eu falo, pô, você tá saindo de deputado vereador? Ok. Ele vai falar assim. O Gil é tipo a pessoa que o Eduardo falar, ó, ô Gil, renuncia o mandato. Não vai nem perguntar por quê. Ele vai falar que agora, hoje, então vamos fazer isso. Isso daí não é pra desmerecer o Gil nem nada, nem falar que ele é um pau mandado. Eu tô tentando falar o seguinte, que o Gil Diniz é aquele típico cara que entende o que é grupo, o que é andar em grupo, que tem hierarquia, sabe? Ordem das coisas, que tudo tem o seu tempo e que sabe ser grato e reconhecer o que aconteceu no passado que o trouxe, né, até a posição atual de deputado estadual, podendo fazer, né, muito pelo estado de São Paulo. Aí o Gil disse, o senhor que o Brasil precisa, né, está preso e torturado à luz do dia, publicamente na carceragem da Polícia Federal, por torturas físicas e psicológicas que sequer são denunciadas pelos candidatos a senhor. Que é uma das grandes críticas que o Tarcísio vem recebendo, o seu total silêncio em relação a Bolsonaro. Tenho vergonha de um dia ter chamado de amigos aqueles que não têm coragem de falar sobre os abusos de Alexandre de Moraes. Tenho asco dos que pleiteiam cargos nas próximas eleições e até o momento se calam, cospem nas mãos estendidas pelo presidente Bolsonaro e seus filhos. Isso aqui é real. Não é só cuspir na mão do Jair, não. É cuspir na mão dos filhos. O Eduardo Bolsonaro só não é, assim, mais de boa, brando, do que o Flávio Bolsonaro. Que o Flávio tá aí esperando fundo, falando que ele é amigo de todo mundo, que não quer confusão de ninguém, que vai estar todo mundo junto nas eleições. Mas o que Eduardo Bolsonaro já engoliu de grilo dos seus aliados, e eu acho que isso ficou bem claro para vocês aí, principalmente na queda da Magnitsky. São Paulo está, e o Brasil também, né, testemunhando ambos a corrupção do caráter dos aliados de Gogó. Os travestis de palanque, que só são bolsonaristas na época eleitoral e durante o resto do mandato eles se calam. Aliás, falam bastante nas rodas de conversa, né, com os nossos algozes. Aí quem também comentou sobre essa questão do CEO, fez até uma live ontem, aí falou muito também lá da turma da Oeste. Tá bonito de ver a direita se dividindo entre a turma que divide a direita e a turma que prega a união da direita sem Bolsonaro, né? De um lado é a união da direita sem Bolsonaro. É a tropa do Tarcísio. Do outro lado é a galera que briga com todo mundo, que divide a direita. Tava na vanguarda, né? Agora apareceu aí Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, entre tantos outros. Aí o Paulo Figueiredo comenta assim, ó. O bolsonarismo não quer um CEO. Isso é positivismo estúpido, tipo de milico. O país não é empresa e presidente não é gestor de planilha. CEO pensa eficiência, custo e lucro. O presidente tem que lidar com valores, soberania,
identidade nacional, com um povo real, diverso e cheio de conflitos legítimos. Concordo com tudo isso? Essa ideia de governo técnico, não ideológico, serviu para tirar decisões da mão da população e entregá-las a burocratas, especialistas e elites que se dizem neutras, mas impõem sua própria visão de mundo. É o que a gente comenta todo dia, quando a imprensa vem, precisamos de um candidato de centro, mas centro para eles é fazer a vontade das elites nacionais. Foi assim que, em nome da eficiência e do livre mercado, destruíram indústrias nacionais, enfraqueceram o Estado-nação e concentraram poder em organismos e reguladores não eleitos. Eu fico feliz de verdade quando discutem assim, destruir indústrias nacionais. Fala, pô, velho, que bacana. E o Paulo Figueiredo estava vendo também, comentando um recorte dele de vídeo. Eu sou um nacional populista, eu deixo claro aqui o meu posicionamento. Eu falei, olha, rapaz, também está crescendo, né? A ala da direita não tem mais vergonha de assumir, não. Quero aqui uma posição realmente nacionalista daqui em diante. Não quero mais esse papinho bobo aí dos liberais. A pandemia escancarou isso, um bando de gestores decidindo como as pessoas podiam viver, trabalhar e circular, sem debate público real. O bolsonarismo nasce da antítese disso, como uma reação a essa lógica, não contra a ordem ou competência, mas contra a ideia de que o povo deve ser permanentemente tutelado por uma elite tecnocrática que trata a nação como se fosse uma empresa mal administrada. Aí, se tratando-se eu e tudo mais, né, que era 10h30 da manhã, né, você achava a coisa bem que vai estar resolvida, porcaria nenhuma. Ao longo do dia nasce uma nova confusão. O Alan dos Santos publicou um vídeo ali, né, que é a fala do Tarcísio, filmando ali, inclusive, o comentário da esposa do Tarcísio, curtida por ele. E aí o Alan fala assim, ó, a mulher de Tarcísio deixou escapar sem querer, e o plano dela e do marido é a faixa presidencial. Sabe quem curtiu o comentário? A mesma pessoa que publicou o vídeo no Histories do Instagram, no caso a Michelle Bolsonaro. Quando apontei isso, chamaram-me de tudo que é pérfido. Sempre que alguém tenta levar a luz a quem está na caverna, os que preferem a escuridão se voltam contra quem aponta a claridade. E aí o Alan ganhou uma resposta da Michelle Bolsonaro, né? Começa ali, a resposta é longa, aí eu separei aqui em 3 partes. Ela já começa, né, subindo o tom contra o Alan na primeira linha. Minha resposta ao tal Alan dos Santos, ou seria dos demônios? Não sei, enfim, né? Aí você já tira a sua... Essa aqui eu nem vou comentar essa primeira parte. Beleza, é trocação, né? Tá na trocação. Ofensa básica. Só que depois segue, né? Esse tal de Alan fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloco de alguém que está perto dele. Aqui já tem um ponto, né? Servindo de ventríloco de alguém. Quem? Seria importante, eu acho que seria importante a Michelle Bolsonaro falar. Quem é que estaria por trás do Alan dos Santos? Eu, por exemplo, quando aponto diversas pessoas, eu deixo bem claro aí. Quem está por trás é a coleirinha do Deltan, né? É o Jairo Leal. Deixa claro, vamos falar quem são. Vamos brigar logo de vez à luz do dia. Vamos jogar luz nas trevas. Quem está por trás do Alan dos Santos? Não só fazer a ilação, tem que dar nome. Eu quero que dê nome. Dá nome. Será que é o Dugin também? Será que Alan dos Santos é um duguinista? Será que ele é um caçabista? Alan dos Santos. Você é duguinista, Alan dos Santos. Piadas à parte. Depois a Michelle fala assim, ó. Totalmente interessado em atacar mulheres. Ou qualquer um que possa ser um obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais. E, ó, gente, de boa. Você quer tretar na internet, você quer bater, bate. Mas usa de argumento lógico, sabe? Ou até de palavrão. Agora, partir pro vitimismo de, você quer atacar mulheres. Puxou a carta, muita gente apontou na rede social, né? Até mulheres, puxou a carta do feminismo. Eu tenho uma postagem de mulheres falando sobre isso, né? Eu achei isso aqui totalmente necessário. Mas, enfim, defesa dela. Aí depois ela chega. Ele diz que aponta os erros das pessoas e quer ser luz, mas se esquece de que quando ele aponta um dedo contra alguém, existem 4 dedos apontados para ele mesmo. Ele diz querer levar a luz para os outros, mas o que ele faz se parece mais com levar Lúcifer do que luz. Esse tal de Alan
Não sabe o que eu e meu marido conversamos, ignora os nossos planos de vida e tampouco me conhece, mas se apressa em me julgar e a outras pessoas como se seus achismos fossem verdade. Eu estou no Pele Mulher e viajo a pedido do meu marido para manter o legado dele vivo por onde passo, para denunciar o que fazem contra ele e para manter o povo com esperança. Tudo a pedido dele. Mas pessoas amargas como esse ser apressam-se em julgar e apontar, como ele diz, o que ele acha que é verdade ou, por conveniência, repete o que lhe mandam repetir. É um boneco de ventríloco. E aqui, mais uma vez, quem que manda Alan repetir essas coisas? Quem está por trás de Alan dos Santos? É a mão invisível do mercado? É o cachorro caramelo? Eu acho que tem que dar nomes. Tem que dar nomes, dona Michele. Dá nome aí. Dá nome. Será que sou eu que estou por trás do Alan dos Santos? Quem está por trás do Alan dos Santos? Exerce a liberdade que ele diz defender, mas que na prática ele só quer que valha para ele. Ontem, assim, antes de avançar, dona Michele, na boa, eu tenho vários pontos de discordância do Alan dos Santos. Eu acho que ele já foi até... Enfim, a gente tá de boa, né? Ele já foi uma certa vez injusto comigo, mas da mesma forma que ele foi injusto, ele soube pedir desculpas públicas também, certa vez. Não precisa nem falar o motivo, nem nada. Mas só de fazer isso publicamente, pra mim, sabe? Coração, assim, S2, tá maravilhoso. Pra mim, muito mais importante do que... assim, muito mais relevante do que qualquer crítica, né? A pessoa saber, poxa, velho, passei do ponto, me perdoe. Ótimo, maravilhoso. Agora, se tem uma coisa... E com todas as desavenças ao longo dos anos que alguém possa ter, se tem uma coisa que eu nunca vi Alan dos Santos ir contra, é a questão da liberdade. É uma pauta que realmente é muito cara para ele. Até mesmo a liberdade dos inimigos eu já vi o Alan defender. Assim, treta de internet vai ter, mas eu acho que o pessoal tem que pelo menos se basear, né, ter lastro em algumas coisas mais factíveis. Quando você parte assim para acusações que são mentirosas, eu acho que acaba pesando até contra a pessoa. Mas beleza, todo mundo escreve o que quiser na internet. Aí depois ela segue falando. Ontem, assim como faço com várias pessoas que postam conteúdos relevantes, depois tem um vídeo contendo uma mensagem sobre economia, com a qual concordo totalmente, e que foi publicada pelo governador Tarcísio. O vídeo trata assunto relevante para o povo e não há como discordar daquilo que é falado. Eu discordo. Aí eu pergunto, dona Michele, a senhora fala, né? Exerço a liberdade que ele diz defender. Eu não tenho liberdade para discordar não da fala do Tarcísio? Eu acho a fala do Tarcísio idiota. Eu acho que o Tarcísio é burro, sabe? O curso do IME dele devia rasgar o diploma. Com esse papo aí de sempre de que, os juros é alto porque o governo gasta muito. Poxa, especialistas em economia renomados, que escrevem inclusive na Financial Times, não é nenhum blog de direita, na extrema direita trumpista, na Financial Times, colocam essa tese, né, em total questão. Texto agora de dezembro de 2025. Então, como assim não há o que discordar? Existe sim, dona Michele. Existe sim. Acho que a senhora que não passa tempo suficiente lendo sobre economia. Então, calma lá. Calma lá. E o povo tá sofrendo, que a gente tem que dar um jeito de melhorar a vida do povo, ok. Mas o discurso do Tarcísio tem muitos pontos que não é que tem que discordar, não. Acho que tá totalmente errado. Nem o meu galego dos olhos azuis tenta intervir na minha liberdade ou nas minhas opiniões. Esse cidadão tenta me intimidar com seus vômitos de ódio, querendo julgar o que eu devo ou não postar, se enxerga. Novamente, esse tal de Alan não sabe o que eu e meu marido conversamos, não vive a nossa intimidade, não imagina o que estamos passando e, portanto, tudo que ele fala sobre nós não passa de bravata, achismos e maledicências, na maioria das vezes servindo como boneco de ventríloco de canalhas, e, portanto, não merece credibilidade das pessoas de direita. De novo ela fala que é boneco de ventríloco de canalhas. Resta saber quem está por trás do Alan dos Santos. Eu acho que seria importante aí pontuar. Pontuar que não merece também credibilidade, ação séria, né? Aí ela reforça, né? Esse tal de Alan, só que quanto mais maledicência. E novamente servindo de ventríloco quem está por trás do Alan dos Santos.
Buscou logo usar esse fato para tentar se limpar dos ataques injustos que fez contra mim, repito, ataques injustos contra a esposa que está ao lado de seu marido e quando precisa fisicamente se afastar, o faz porque está atendendo aos pedidos dele. Por último, esse homem descarrega o seu achismo a respeito de uma curtida que fiz no comentário de minha amiga pessoal, a esposa do governador Tarcísio. Não interpretei o seu comentário como se ela estivesse apontando seu marido como o tal CEO. Aí, dona Michele, me perdoa, a senhora se passou, viu, nesse ponto aí, porque todo mundo tá percebendo, né, a jogada do Tarcísio. Tá bem claro ali o que tá acontecendo, sabe? Bem claro. O Tarcísio, inclusive, poderia negar ao longo do dia de ontem, né? Não negou. E convenhamos, dona Michele, a senhora sabe que o Tarcísio quer ser candidato. O irmão da senhora estava no governo do Tarcísio. Todo mundo sabe. Sabe? Assim, eu acho que ficar fingindo, velho, só piora as coisas. Só piora as coisas. Porque isso só gera desconfiança. No final do dia todo mundo sabe, pô. Mas enfim, né? Mas se como se ela estivesse dizendo que ao marido que o Brasil precisa de um novo CEO, de um novo governante, e todos sabemos que precisa mesmo, preferencialmente aí Bolsonaro. Continua orando por ele, por sua família, porque a esposa, os filhos dele, né, não merecem o que tiveram que passar devido à perseguição implacável de um sistema injusto. Mas isso não dá o direito a ele de fazer comigo essas injustiças, porque eu também sou uma esposa que ama o marido e junto com ele estamos enfrentando uma perseguição implacável, Michele Bolsonaro. Eu nem sei se eu tô com essa postagem aberta. Acho que eu não tô, não. Eu realmente acho que eu não tô. Não vou nem abrir, mas eu falo, aí se vocês... Eu vou abrir. Ah, eu odeio falar e não poder mostrar. Tem gente que não tem... Não tem Twitter, né? Vocês entenderam o que eu quero falar. Melhor mostrar. Melhor mostrar, que ninguém coisa. É o seguinte. Pela primeira vez na história, e eu acho que isso é relevante, eu tuitei sobre isso, a dona Michele Bolsonaro enfrenta uma situação que, no Twitter, onde as pessoas acompanham política mais de perto, a maior parte dos comentários são de pessoas da direita que estão discordando da dona Michele. Você passar aqui, sabe? A maior parte das pessoas são posicionamentos críticos, a maior parte. Mas nem todo mundo, como por exemplo aqui o Felipe Pontes, até separei a postagem dele, né? Uns do que apoiou a postagem da dona Michele, nem todo mundo ficou, né, contra ela. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que também ajuda, né, a julgar o que é que está acontecendo. O Rubens Herzog resumiu tudo que eu queria falar em 2 linhas. Mas não basta só falar isso, tem que mostrar, né? Porque às vezes você fala isso, o povo acha que você está mentindo. Que é o quê? O Rubens Herzog comenta: o povo que odeia Bolsonaro apoiando a Michele. Não é estranho isso? Tobias Panqueca, Silvio Grimaldo, aquele que fez piada com a tortura que Bolsonaro sofre e acusa os filhos de quererem destruir o pai. Resposta longa e num tom pouco usual, mas que achei até bastante educado para quem teve que ouvir as besteiras e insinuações que ela teve que ouvir. Olha quem tá ao lado de Tarcísio e Michele. Timóteo, da Brado Rádio. Turma que já desejou até a morte do próprio Bolsonaro. Alan dos demônios. Olha, dona Michele, quem tá apoiando a senhora nesse caso. André Guedes. A gente comentou dele ontem. Só para relembrar o que a gente comentou ontem, né? Ele inventou uma fake news sobre a tortura que Bolsonaro tá passando. Falando que Bolsonaro tava de reclamaçãozinha. Aqui, ó. A gente comentou no vídeo ontem. Tadinho do Bolsonaro. Ar-condicionado split da cela dele faz barulho. Fake news. Não é o ar da sala de Bolsonaro. É a central de ar-condicionado. Alan dos demônios. Olha quem tá aplaudindo a senhora, dona Michele. Marcelo Cerise, irmão do dono do antagonista Pedro Cerise, um liberal do livre mercado. Quem se preocupa com Bolsonaro genuinamente? A Michele ou Alan e os outros aloprados digitais? Aloprado tipo os filhos? Tipo Eduardo Bolsonaro, tipo Carlos Bolsonaro? E o Luiz Henrique diz, né? KKKKK, homem, olha suas postagens atacando o Flávio. As pessoas que atacam o Flávio, os aloprados digitais, né? São as pessoas que estão apoiando a postagem da Michele. Aí tava ali o Felipe Fontes, né? É um cara do mercado, meu. Liberal.
E tanto ali o pimpolho, né? Liberal, meu, libera. Eu podia só falar que isso aconteceu, mas eu sinto que se eu falo, as pessoas não acreditam. Então eu prefiro sempre mostrar, né? Aqui, tudo que a gente fala, a gente pode mostrar. O velho conhecido Jalim, daquele clássico Spacer, né? Junto com o Space Intergaláctico, amigo pessoal do Nicolas, que tava lá no dia que a Baianinha, né? Que o Nicolas mandando um abraço pra Baianinha, que odeia o Bolsonaro, deseja que o Bolsonaro morra. Olha o que o Jalim informa. O passado, o presente e o futuro da direita. Está na hora de revelar para toda a sociedade. Bolsonaro passou o bastão para Tarcísio, Michele e Nicolas. Oi? Oi? E tem uma verdade nesse tweet do Jalim. E Tarcísio, Michele e Nicolas, eles compõem realmente um grupo. A direita possui grupos e subgrupos. Eles estão nesse mesmo grupo. Eles estão nesse mesmo grupo. Já houveram diversos... pronto, eu não tô cobrando que se jogue luz e cite nomes. Você lembra que Mário Frias estava numa fase que ele estava, né, dando paulada, sem meias palavras? Todo mundo que se engraçava com coisinha, ele dava no meio, sem medir palavras, sem dourar a pílula. Isso foi no início do ano passado. Aí o Mário Frias tomou a chamada de Bolsonaro na revista Oeste. E se você escuta o que o Bolsonaro falou na época, Bolsonaro falou, tem gente aí que você acha, não sei se foi professor de Deus, mas acha que sabe de tudo, sai criticando todo mundo e tudo mais. Só que quando você acompanhava o que o Mário Frias estava comentando e as postagens, o Mário Frias ele só estava defendendo o Bolsonaro. Só que às vezes a conversa chega, né, de outra forma. E o que acontece? É um padrão na direita. Toda vez que o Nicolas vinha sendo criticado, Nicolas acionava a própria Michele ou acionava alguém do entorno para chegar lá e falar ao Bolsonaro, olha, o Mário Frias está atacando o Nicolas e tudo mais. Aconteceu. Então sim, isso é um grupo. Pronto, alguém morreu por falar? Pronto, vamos botar luz, né? Vamos esclarecer. Não é assim, ninguém percebeu isso até então. Sim, eles são um grupo. Existe um grupo, existe uma articulação entre eles. Em vídeo, eu já falei algumas vezes, e assim, deixar no ar, quem assiste aqui talvez possa lembrar, eu falava o seguinte, olha gente, na política, eu acho que eu dava exemplo mais ou menos assim, ó. Se na vida real, às vezes, eu torço pro Flamengo, você torce pro Flamengo também, a gente, né, gera assim uma conexão. Na política, religião também, né, é importante para gerar esse vínculo. Aí eu citava, obviamente, Michele Bolsonaro, Nicolas e o Malafaia. Se ninguém sabe, agora tá sabendo. Aí você vê o vereador do Nicolas, que é o Pablo Almeida, tá nas agendas com o Nicolas, né, boletando junto, nos cursos que se vendem, nos eventos, tá lá, ó, Alan dos Demônios. Nicolas falou alguma coisa sobre isso? Botou panos quentes? Tá quieto lá dele, né? Não é problema dele. Quem é que tá defendendo o Flávio Bolsonaro no final do dia? O Diniz, o Eduardo, o Carlos, Paulo Figueiredo, Esquerda do Zap. A gente pode aceitar que a coisa não é bonitinha como as pessoas querem que elas sejam? Não é, gente. Essa é a realidade dura. Varrer pra debaixo do tapete não vai mudar nada. A direita não é unida, não existe único bloco e não é de hoje que as decisões de Bolsonaro são constantemente questionadas. E tá todo mundo vivo, né? Vou mostrar só algumas postagens que eu vi. E são pontos que até eu mesmo tava comentando. E falei, gente, mais pessoas notaram isso aqui também. Por exemplo, aqui a Érica, ó. Dizendo pra Dona Michele, ó. Ninguém está lhe atacando, são críticas. E por favor, senhora Michele, não puxe a carta do feminismo. Que diz, Alan, você tá aqui, ó, tá totalmente interessado em atacar mulheres. A Érica complementa, né? Seja homem ou mulheres, somos todos passíveis de críticas. A senhora poderia rever seus conceitos e altos anseios políticos partidários. Nossa defesa é também ao legado do presidente Bolsonaro. Atsuki fala o seguinte. O texto é assinado por Michele Bolsonaro, mas o tom e a forma destoam da Michele do Instagram. Ele é defensivo, justo, reativo e gira em torno do ponto central. Mas o texto não esclarece os gestos visíveis e ausentes que os apoiadores de Bolsonaro percebem. Mesmo afirmando Bolsonaro como preferencial, o texto não bloqueia e nem descarta o nome de Tarcísio como presidenciável e nem reafirma Flávio como escolhido. Dona Michele poderia ter incluído isso, né? Ou feito uma postagem.
Se postagens do governador merecem curtidas e repostes por serem relevantes, postagens do Flávio não são? Poxa, o Flávio tá aí, tá sempre falando, tá aparecendo. E mais do que isso, será que... Olha, gente, sem ser muito chato, já sendo chato, você não acha? Só tô... Assim, ó, já sendo chato, me perdoe. Mas você não acha que pessoas com alto engajamento nas redes, como a dona Michele, como o Nicolas, vocês não acham que seriam legal que uma vez por dia eles promovessem algo do Flávio? Uma vez por dia. Não importa se é novo, se é velho. Poxa, não tem que fazer campanha? Vamos pegar o exemplo do Carlos Bolsonaro. Carlos todo dia posta algo sobre o Jair. Pra manter o Jair vivo. Mesmo com todo mundo querendo enterrar o Jair. Não seria bacana, velho? Pra todo mundo. Gente, já vamos todo dia, pô. Todo dia uma postagem pra jogar o Flávio pra cima. Todo dia. As pessoas do que eles são do PL, né? Eles são do partido. Pô, sei lá, cai o braço. É de graça, né? Só apertar um botão no celular, você acaba compartilhando. Vamos ajudar o Flávio a crescer, o perfil do Flávio crescer, chegar pra mais pessoas. Deixar claro, o Flávio aqui é o nosso candidato. E a Tsuko depois pergunta, pô, qual é o critério pra postar conteúdos do Tarcísio e não postar conteúdos do Flávio? O Vilimigo fala, tá, Michele, e o apoio ao Flávio, né? Que o seu galego Jair Bolsonaro deixou claro. Se é a opção e escolha dele para concorrer à presidência. Você afirmou que não sabemos o que conversa com Jair e nós realmente não sabemos. Agora, sabemos da decisão dele, que me parece, além de desrespeitada, tem jogado contra, né, prejudicado, ao final, Jair Bolsonaro, o seu galego. Aí saíram algumas notícias ontem, e eu quero relembrar só umas coisinhas que aconteceram em dezembro. Essa foi a primeira notícia, que saiu ainda às 4 da manhã. Michele testa a popularidade de Tarcísio nas redes, retoma viagens e sinaliza ressentimento com Flávio. Aliados da primeira-dama Michele viram um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicado por ela nas redes sociais, como um recado ao enteado mais velho, senador Flávio Bolsonaro, com quem ficou contrariada pelo anúncio da pré-candidatura à presidência. Isso é verdade, gente. Ela ficou contrariada. Ela tá no direito dela. Ela, sei lá se ela queria ser vice ou não. Dizem que queria ser vice do Tarcísio. Mas ela ficou contrariada. Eu até conto pra vocês uma coisinha. E eu jogo a galinha pulando aí no colo de 2 pessoas já já. A publicação desta terça também seria uma forma da ex-primeira-dama testar a popularidade de Tarcísio. Uma pessoa próxima a Michele disse que as redes sociais dela e o deputado federal Nicolas se tornaram 2 grandes termômetros do bolsonarismo. A partir do engajamento em cada publicação afirma que é possível captar o que o eleitorado tem pensado. Correligionários da ex-primeira-dama encararam a publicação também como sinal de que ela ainda não estaria plenamente convencida de que Flávio seja o melhor nome do campo bolsonarista para disputar a presença com Lula. Mas acho que não cabe a ela, né? O que é melhor ou não. Não é a decisão do Jair? O Jair ainda não decidiu? Cabe a nós apoiar, né? Michele se desentendeu publicamente com os enteados no fim do ano passado, lá em Fortaleza. Não era sobre Ciro Gomes, né? Aquela confusão nunca foi sobre Ciro Gomes. Depois do episódio, Bolsonaro pediu para que a família se reconciliasse e demonstrasse estar unida. Michele pediu desculpas para Flávio e também ouviu dele um pedido de desculpas. Já estava preso. Então, assim, o tempo todo Bolsonaro tendo que intervir. Relembrar, né? Não sei se você compara o governo Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro as relações da família também já não eram das melhores. Teve momentos aí que o Jair Renan quiser contar, ele não era bem-vindo, né, em alguns locais, assim como o Carlos Bolsonaro, mas cabe a eles aí contar essa história que foi noticiada pela imprensa na época. O filho mais velho de Bolsonaro voou de Brasília para São Paulo para avisar a decisão ao governador paulista pessoalmente, mas não procurou a madrasta nem mesmo por telefone. Em entrevista à Folha, em 8 de dezembro, isso aconteceu, Flávio admitiu que ela pode ter ficado surpresa. Aspas para o Flávio Bolsonaro. Isso aqui foi em dezembro do ano passado. Acredito que possa ter ficado surpreendida, porque eu não sei se o presidente Bolsonaro conversava diretamente com ela sobre isso. Comigo ele conversava. E pode ser que ela tenha ficado surpresa no momento ali, mas com toda certeza ela imaginava que esse era um cenário bem possível. Pessoas próximas à ex-primeira-dama contam que o encontro dela com Bolsonaro em 4 de dezembro, um dia antes do anúncio do Flávio, foi sensível porque a filha do casal Laura estava junto. E aí eu conto uma coisa pra vocês. Vocês podem chegar com Paulo Figueiredo. Pode chegar também com Eduardo Bolsonaro. Não foi nenhum dos dois que me falou isso na época. Não foi nenhum dos dois, mas se eles quiserem negar, eles neguem.
Mas o que aconteceu foi o seguinte, na época da candidatura do Flávio, eu falei pra vocês, eu já sabia da candidatura, que o Flávio assim, ia finalmente formalizar desde a segunda-feira daquela semana. Aí o que aconteceu? A galera que sabia, que tava assim, ó, pelo amor de Deus, vem uma candidatura bolsonarista, queria que o Flávio já anunciasse na terça-feira. Que foi quando ele falou com o Jair, e o Jair falou, beleza, é isso aí, vai que é tua, garoto. Só que o Flávio não fez isso. Porque o Flávio falou, todo pessoal, não, quero aqui falar com o Centrão, quero avisar o Tarcísio primeiro pra evitar problema. E aí, na época, Paulo Figueiredo quiser negar, Eduardo quiser negar, enfim, neguem. Na época, quando não aconteceu na própria, assim, por quem sabia a segunda, ou seja, ele só ia falar com o Bolsonaro na terça, e assim que saísse de falar com o Bolsonaro, em tese, o Flávio já ia oficializar, ó, sai aqui do meu pai, me deu a bênção, vou ser candidato. Aí não rolou na terça, aí já ficou meio assim. Não, esperar pra amanhã, na quarta. Aí não ficou assim. Por quê? Porque na quinta-feira se sabia que a Michelle ia. E aí ficou naquela preocupação do cara, e se Michelle for, ainda vai levar a Laurinha, e sei lá, velho, falar, e depois Bolsonaro mudar. Porque às vezes Bolsonaro quer uma coisa hoje, amanhã não pode. Aí já ficou naquela, né? Aí quando o Flávio anunciou na sexta, foi assim, oh meu Deus, graças a Deus, velho, graças a Deus. Foi um processo pra essa candidatura do Flávio sair. Processo. Quem me contou não foi nem o Eduardo nem o Paulo Figueiredo, mas eu tenho absoluta certeza que ambos sabem muito bem do que eu tô falando. Se eles quiserem falar ou não, aí é com eles. Pode negar também se quiser, falar que eu sou mentiroso. A história vai me julgar. Aí ontem, aí depois o tempo passou, ali foi às 4 da manhã, às 10 da manhã veio o Lauro Jardim. O desentendimento entre Michelle e Flávio. De acordo com bolsonaristas ligados a Michelle, o motivo da ex-primeira-dama ter publicado ontem em suas redes sociais um vídeo de Tarcísio com críticas a Lula ocorreu depois de uma discussão entre ela e Flávio por assuntos familiares e relativos à saúde de Bolsonaro. E aí, no final da noite de ontem, Michelle usou vídeo para defender Tarcísio de cobranças de bolsonaristas, dizem aliados. E aí você pegava o texto da matéria e reforçava mais uma vez. Apesar de contrariada com a forma como a pré-candidatura de Flávio foi anunciada, né? Ela tem defendido, né? Teatro publicamente lembrar dos bastidores, que o plano de Tarcísio será estratégico. Cara, se o Tarcísio quer se defender, é só ele defender o Flávio. É só ele falar de Bolsonaro. Não é que as pessoas vão parar de pegar no pé do Tarcísio. As pessoas vão começar a elogiá-lo. Não é que você vai sair do negativo pro zero. Você vai sair do negativo pro positivo. As pessoas vão ver Tarcísio com bons olhos. Só basta ele defender verdadeiramente a candidatura do Flávio. E aí, aqui foi comentado da Bianca. Eu peguei a Bianca e a Bianca até hoje é meio fã de Pablo Marçal. E ela não vai muito com a cara do Eduardo, mas vai com a cara do Flávio. É uma pessoa de direita, mas mais... assim, não tão próxima assim do... sei lá... do Bolsonaro mais ideológico, não sei como colocar. Mas enfim, a Bianca fala duas coisas. Primeiro de manhã, né? Ambos de manhã. Um primeiro às 10h40. Tarcísio foi tirado do armário e eu achei isso muito bom porque saberemos de fato o que está rolando. Se ele não negar nas próximas horas e sinalizar apoio ao Flávio, ele será sim candidato à presidência. E o Tarcísio não negou. Só me intriga a Michelle estar nessa também. Será que o Jair sabe desse movimento? E depois ela diz, né? Existe um racha significativo entre Michelle e os filhos de Bolsonaro. Todos são muito educados, mas já não tá dando mais para esconder. O Jair deve ficar muito triste com isso. Me parece ser uma luta, né, por trono com o rei vivo. E aí eu quero relembrar. Flávio já tinha anunciado no dia 5. E aí no dia 7, saia na imprensa. Bolsonaro exigiu apoio de Michelle e ala do PL a postulação de Flávio à presidência. A escolha de Flávio, né, feita por Bolsonaro, contou com a ordem para que a ex-primeira-dama não se opusesse ao nome com quem protagonizou uma briga pública no início da semana. Michelle foi avisada da decisão na quinta, durante visita à superintendência em Brasília, onde Bolsonaro está preso. Aqui foi avisado no dia 4, que a Laurinha também estava. Então, existe, gente. Não existe a união da direita. Não vai existir a união da direita. Agora a galera tinha que ter uma convivência um pouquinho melhor, sabe? E eu acho que às vezes para ter uma convivência melhor é colocar as coisas em pratos limpos, sabe? A luz assim, para parar desse... Né? Vamos parar de fingir que tá tudo bem quando não tá. Na quinta, ao contar para Michelle que Flávio seria lançado como pré-candidato, Bolsonaro pediu que a esposa não se opusesse à costura feita por ele e não voltasse a protagonizar brigas públicas com seus filhos. Em ato paralelo,
Bolsonaro fez chegar ao Valdemar um aviso para que ela do partido mais próximo ao dirigente e que já se opôs às suas decisões, aceitasse Flávio como candidato. Valdemar repassou aos seus aliados que acataria a decisão do ex-presidente. Em publicações, Michele e Valdemar endossaram a escolha por Flávio e transmitiram a mensagem que o partido está unido. Mas não está tão unido assim, né? Enfim. Façam os seus julgamentos. Vamos falar um pouquinho do caso do Master, que acho que nem vai dar para comentar sobre tudo que eu queria. Senão o vídeo vai ficar muito longo, eu já comecei meio tarde hoje. Vai acabar sendo atrasado. Ontem, logo de manhã cedo, teve nova fase da operação do Master, mirando agora o nosso grande Nelson Tanuri. Além de Vorcar, o PF faz buscas e endereços de Nelson Tanuri em nova fase da operação que mira o Banco Master. Eita que o Tanuri rodou também, né? Enquanto tava colado no Dedé, nada. Bastou se afastar do Dedé e virou alvo. O Tanuri achou que dava pra voar sozinho. Deu ruim, hein, Tanuri? Aí agora quando tu acha que o Paquito era o brabo, era o barril, aí tu vê que talvez o Paquito seja o Alan dos Santos. E o Tanuri seja o quem controla o Paquito. Parece que o Paquito é só boneco de ventríloco. Piadas à parte, tá ali, ó. PF investiga a relação subterrânea entre Nelson Tanuri e o Banco Master. Alvo da PF, Tanuri está tão imbricado com o Banco Master que as relações entre os dois podem ser maiores do que já se sabe até agora. A desconfiança vem do fato do Banco Master, sob a administração do Paquito, ter colocado dinheiro em negócios de Tanuri. Mas principalmente pelo fato do empresário ter participação indireta via debêntures conversíveis na holding Banvox, em carteiras do Fundo Estocolmo, administrada pela Trustee DTVM e gerido pela MAM Asset. Os termos desses contratos são mantidos sob sigilo, o que alimenta suspeitas dos investigadores de que Vorcaro seria até mesmo laranja de Tanuri. Eita. Parece que Vorcaro foi a ponta do iceberg. Não é possível. Será que foi isso? Rapaz. Eu só queria que o Vorcaro delatasse. Pelo bem do Brasil. Isso porque, caso o acordo estabeleça a transformação da dívida emitida em ações do Master, na prática, Tanuri viraria sócio do banco em uma operação sem escrutínio regulatório do Banco Central e da CVM. Tanuri solicitou anexar às investigações do Banco Master um processo envolvendo seus negócios. A estratégia de sua defesa tinha o objetivo de deslocar para o Supremo o caso que tramita na primeira instância, mas acabou chamando ainda mais atenção para a relação com Vorcaro. Aí agora é o momento também de ser chato, de novo. Tarcísio fala que o Brasil precisa de um CEO, né? CEO, dá um choque de eficiência, responsabilidade fiscal. Pois bem, sabe o que Tarcísio fez? Tarcísio privatizou a EMAI, uma empresa que sempre deu lucro. Pesquisa aí, pergunta ao ChatGPT, manda o ChatGPT me mostra aí como foram os balanços da EMAI nos últimos anos. Sabe pra que o Tarcísio privatizou? Pro Nelson Tanuri. Olha aí, ó. Olha o homem aí pra que Tarcísio vendeu. Rapaz, um baita gestor esse Tarcísio, né? Essa provocação eu vou ficar insistindo. Por que Tarcísio é um bom gestor? Me expliquem. E quem não souber explicar, é melhor não falar nada, né? É melhor não tentar defender. Eu sei porque Bolsonaro foi um bom presidente. Me pergunta aí. Aí senta aí, espera, a gente conversa por mais de uma hora. Mais de uma hora. Aí eu ligo o gravador e a gente fala, a gente fica comentando por que Bolsonaro foi um bom presidente. Eu sei porque eu gosto do Jair, viu? Mas eu bem sei. Alvo da PF, Nelson Tanuri, doou 150 mil reais a advogado diretor do Master, quem? Augusto de Arruda Botelho. Fala dele. Aquele que estava no avião junto com o Toffoli. O caso do Banco Master só fica melhor. Só fica melhor. Ah, meu Deus. Aí você pergunta, tá? E diante disso, o que é que a gente pode esperar? Choro e ranger de dentes, brigas, inclusive entre a sopa de letrinhas, como falou o jornalista da Bandeirantes. Nem sei se a gente vai ver esse vídeo hoje. Aí começou. Toffoli negou busca contra o Paquito e recuou após a Polícia Federal apontar evidência de novos indícios. A PF sustenta o novo pedido com base na atualização dos interesses.
endereços, né? E no argumento de que as buscas anteriores, autorizadas, teriam sido concedidas com finalidade mais restrita, enquanto a nova etapa exige ampliação dos escopos. Mais locais. Aí a polícia foi lá e pá, busca e apreensão. E o Toffoli manda a PF enviar ao Supremo itens apreendidos do Master lacrados. Ninguém vai abrir porcaria não, viu? Aí o Castelhano tá assim, né? Rapaz, isso é completamente inacreditável. O ministro do Supremo apreende provas colhidas pela PF contra o Vorcaro. Decisão de Toffoli? Mantém no Supremo material apreendido em operação contra o Master, né? Isso surpreende a PF. A ordem, afirma investigadores, pode levar à perda de provas, em especial as que poderiam ser obtidas em celulares e demais dispositivos eletrônicos. Caso Master. Decisão de Toffoli expõe mal-estar com a Polícia Federal. Eita, que tá bonito de ver, viu? O Paquito conseguiu o impossível, botou Supremo, Polícia Federal e Mercado Financeiro e bastidores pra brigar entre si. O homem é brabo demais, velho. Só precisava fazer uma delação. Aí se o Paquito delatasse aí e derrubasse a República, esse cara tinha que entrar pra história. A gente tinha que ter a Rua Paquito. Pegar uma cidade e mudar o nome de Brasília pra Daniel Vorcaro. O nome da 7ª República, República Federativa Daniel Vorcaro. Só bastava abrir a boca, contar tudo o que aconteceu. Começar pelo contrato milionário de você sabe quem. Ah, Paquito. Aí, dá decisão, né? Lacre tudo e mande pra cá. Aí, foi crítica pra um lado, crítica pro outro, pressão da imprensa. E aí o Toffoli recuou de decisão e manda a PGR realizar a extração dos celulares apreendidos no caso Master. Não entendi porque não podia ser a Polícia Federal. Mas não podia ser, ele escolheu a PGR. E o Toffoli é a lei, né? A Polícia Federal, se não fizer, tem que prender todo mundo. Mas tá ali. Toffoli recuou de sua própria decisão e determinou que os itens apreendidos na operação desta quarta sejam enviados pela PF para extração e análise da PGR. PGR vai periciar itens do Master, Polícia Federal excluída e Toffoli critica o Banco Central. Eu já tô simpatizando com o Toffoli já. Será que Toffoli também é um dos influenciadores? Será que Toffoli foi contatado pela agência lá do Léo Dias? Eita, Toffoli. Tô gostando, viu? Pau no Banco Central mesmo, Toffoli. Pra cima da polícia, Toffoli. Mostra aí quem é que manda. É o Brasil. Fala a verdade, tu já imaginou tentar explicar o caso do Banco Master pra um gringo qualquer, de qualquer país, sabe? Até, sei lá, pra um argentino. Pega lá, Milei, deixa eu te contar aqui o caso do Banco Master. Contar pro Maduro, o Maduro vai ficar assim, ó, rapaz, e quem tá preso sou eu. E quem tá preso sou eu. Até o Maduro tá indignado com o caso do Banco Master. Até o Maduro, sabe? Nem o Maduro aguenta. Quando falasse pro Putin, podia falar, bicho, sabe? Eu vou até desistir aqui da guerra na Ucrânia, pô. Pelo amor de Deus. Aí veio o Sakamoto. Pra você ver, né? O Sakamoto, o petista Leonardo Sakamoto, ele não conseguiu tancar a decisão do Toffoli. Nem o Sakamoto. A minha avaliação é bizarrice mesmo. Eita. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela Força Policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado. Pra ele decidir o que fazer, tá de brincadeira, né? Tá não. Mas tá muito de brincadeira. Tá não. Né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz. A polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcaro, pegar os dados dos familiares, de tudo e investigar. Do Tanuri, do Mansur, tudo investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu pra tudo estar lacrado e pra ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que ele tá fazendo isso? Sabe? Deu um pito público, a Polícia Federal não conseguiu colocar de pé a operação, e a operação foi um pouco antes do Zettel ter ido para Dubai, etc e tal. A Polícia Federal conversa com o Toffoli, se explique, pode até explicar diante da sociedade por que a operação não foi colocada no prazo dele. Agora, primeiro que dar um pito público não faz sentido, são duas instituições que ele pode até questionar e entender os resultados. Eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal, que está sendo extremamente diligente neste caso, que não está protegendo ninguém, ao contrário,
contrário do que parece de outras pessoas, né? Ela tá, na verdade, ela tá cumprindo o seu dever. E o que acontece é que a partir do momento, ou seja, não há nenhuma reclamação por parte de todo mundo que está acompanhando essa ação, essas operações, de algum desvio de conduta da Polícia Federal com relação a isso. Agora, há reclamações de muita gente com relação ao comportamento de outros membros do Estado brasileiro que vem colocando entraves para essa investigação, parecendo que estão querendo contribuir com a produção de uma pizza, né, com relação ao Banco Master, porque como a gente bem sabe, uma delação possível dos envolvidos no Banco Master é a delação do fim do mundo. Relação do fim do mundo! Oh, maravilhoso! Aí vem a turma da Bandeirantes, né? Será que estamos prestes a ver novamente uma guerra interna da sopa de letrinhas? Vai ser bom, viu? Ah, Paquito! Deixa eu ver qual é. Acho que é... Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui. Amâncio já está aqui com a gente ao vivo para trazer outros detalhes da operação contra o Banco Master e também, Túlio, a repercussão dessa crítica aí do ministro Dias Toffoli contra a Polícia Federal. Boa noite. Envolve STF, PF e a PGR também é uma sopa de letrinhas, viu, Adriana? Boa noite a você, ao Eneg, a todo mundo que está com a gente no Jornal da Band. Como nós mostramos na reportagem, Toffoli deu 24 horas para a Polícia Federal se manifestar sobre o que ele chamou de falta de empenho da PF, porque determinou que a operação acontecesse ontem e ela acabou ocorrendo hoje. A PF já respondeu ao ministro. Segundo fontes, a corporação disse que recebeu a determinação da operação na segunda e colocou em prática nesta quarta, porque ontem já havia uma operação em curso, a Overclean, que apura desvio de emendas. Na mesma resposta, afirmou que é inviável trazer tudo que foi apreendido para a sede do STF aqui em Brasília pela logística e também porque pode comprometer o levantamento de provas para o avanço da investigação. A PF alegou que é preciso analisar os celulares de imediato, por exemplo. Investigadores esperam que, assim como fez com a determinação, Toffoli também tire o sigilo da resposta da PF. A Procuradoria-Geral da República, agora entra a PGR, solicitou que fique com o que foi apreendido hoje e Toffoli aceitou agora no começo da noite. Ou seja, pelo menos por enquanto, as provas vão ficar na sede da PGR aqui em Brasília. Volto com vocês. Por que o ministro Dias Toffoli colocou sigilo nas investigações do Banco Master? Porque só ele pode saber e ninguém mais. Porque a quebra de um banco que administrava modesto 0,5% dos ativos do sistema financeiro é tratado com tanto zelo e de forma tão diferente de outras quebras bancárias que foram julgadas na Justiça Federal, não no Supremo. Falam que apareceu um deputado, o deputado tem direito a julgamento no Supremo, mas em 1995, quando o Banco Econômico quebrou, a investigação chegou a uma lista de contribuições de campanha do banco para vários políticos, dúzias deles com direito a julgamento no Supremo. O que fez o Supremo naquela época? Puxou só o processo da lista para ele e deixou na Justiça Federal a investigação por fraude. Agora foi tudo para o Supremo. Mudaram as regras ou só a composição do Supremo? Mudaram as regras ou a composição do Supremo? Essa é a resposta, Eneg. Mudou a composição do Supremo. Qual a dificuldade da imprensa em falar? Ai, gera... Não, não gera. É suspeito. Ô, bicho. Eu fico doido, fico igual o Sakamoto. Fala, velho. O que tá faltando no Brasil é isso. É a galera falar o que tá acontecendo. Tá todo mundo aí, sabe, dourando a pílula, e aí, tentando varrer para debaixo do tapete. Aí o Eneg ainda falou outra coisa aqui, né? Criticando o Supremo. Uma fala muito antidemocrática. Supremo fazendo, no caso, Master, o que nunca se fez em quebra de banco. Por que o ministro Dias Toffoli colocou sigilo nas investigações do Banco Master? Porque só ele pode saber e ninguém mais. Porque ele quis. Porque a quebra de um banco que administrava modesto 0,5% dos ativos do sistema financeiro é tratado com tanto zelo e de forma tão diferente de outras quebras bancárias que foram julgadas na Justiça Federal, não no Supremo. Falam que apareceu um deputado, o deputado tem direito a julgamento no Supremo, mas em 1995, quando o Banco Econômico quebrou, a investigação chegou a uma lista de contribuições de campanha do banco para vários políticos, dúzias deles com direito a julgamento no Supremo. O que fez o Supremo naquela época? Puxou só o processo da lista para ele e deixou na Justiça Federal a investigação por fraude. Agora foi tudo para o Supremo. Mudaram as regras ou só a composição do Supremo? O que mudou foi a composição do Supremo. Mais uma vez, a mesma pergunta boba, a mesma pergunta besta, de gente burra, eu tô respondendo. O que mudou foi a composição. A turma que tá aí agora é Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Alexandre de Moraes. É isso que aconteceu. E aí, esse comentário que tá arrastando aqui, até acelerei os vídeos para chegar. Esse aqui é um pouco mais longo, mas esse é bom, porque é esse aqui que já se fala no efeito dominó que pode levar à queda da República. Meu Deus do céu, como eu fico triste. Como eu fico triste em saber que o regime tá diante, assim, sabe, de uma crise que nenhum consórcio consegue passar pano.
A Tsugi comenta, né? Aceitaram o Supremo, promover uma baguncinha jurídica e atuar como delegado de polícia para perseguir e prender bolsonaristas, né? Até chegar no Bolsonaro. Aí agora, né? O Supremo não quer voltar pra caixinha. Aí eles já estão pedindo suspeição do Toffoli. Mas vai pedir suspeição, né? Do imperador, de Dom Pedro III? Veja só. Gustavo, qual é o tamanho da bagunça? Grande. E pode ser, William, o início de uma nova fase na história da nova república. Ei. Nós não podemos diminuir o tamanho desse problema. Inclusive, se lá atrás houve marcos históricos como a Operação Lava Jato em Curitiba e antes como a Ação Penal 470 do Mensalão, a depender do que aparecer depois disso tudo, nós poderemos ter até, William, um efeito dominó, em que se derrubando a primeira peça, pode-se derrubar uma série de outras peças. Não à toa está tudo sob sigilo máximo, guardado, trancado a 7 chaves, em sigilo máximo. E acho que houve, talvez, uma série de pecados. A se iniciar pela questão da competência, William, porque você se recorda que, lá no começo, quando o Banco Central do Brasil, banco de cátedra do Sistema Financeiro Nacional, autarquia maior do controle do sistema financeiro, noticiou à Polícia Federal em torno da necessidade de investigações, e a polícia começou a investigar, e remeteu a matéria ao Ministério Público, que logo se manifestou perante a Vara Federal de Primeira Instância. Ora, ali, o juiz federal de primeira instância emitiu os primeiros atos de controle no campo das medidas cautelares penais, como emissão de ordens de busca e apreensão. E logo depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por haver o envolvimento de um deputado federal com um contrato celebrado com o Banco Master, que por questões de prerrogativa de foro, a matéria deveria ficar sob controle do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não temos ação penal ainda não há ação penal, tudo está no campo das investigações. E se revelou que esse contrato celebrado entre o deputado federal e o Banco Master não estava no cerne do problema relacionado ao objeto das investigações da Polícia Federal e que isso poderia, então, determinar a competência, sim, da Justiça Federal de primeira instância, não do Supremo Tribunal. A partir daí, William, uma série de dissidências dentro da comunidade jurídica nacional tentando interpretar os fatos, tentando entender o que está acontecendo. E novos problemas surgiram, novas desconfianças sobre altas autoridades, isso não é bom. E agora essa tensão entre Poder Judiciário e Polícia Federal. Toffoli perdeu completamente a credibilidade para ficar nesse caso e a gente precisa começar pontuando. É o momento dele pedir a suspeição e de dizer, olha, a melhor coisa que ele tem para fazer é se afastar do caso, porque, olha, com tudo que aconteceu, viagem no jatinho para assistir final da Libertadores com o advogado do Banco Master, tentativa de acariação, de se transformar o Supremo numa delegacia de polícia no meio do recesso do Judiciário. E com as atrapalhadas de hoje, para bem da credibilidade da investigação, isso é o melhor que há que se fazer. William, eu estava me dando ao trabalho de pesquisar do ponto de vista da tecnologia. Basta procurar em sites especializados de tecnologia para ver a lambança que foi feita e continua sendo feita na busca e apreensão de hoje. Desde 2024, os sistemas Apple e depois 2025 o sistema Android da Google tem uma trava que se chama Before First Unlock. Se você deixa um celular mais de 72 horas sem extrair os dados, esses dados se perdem. Isso é uma trava de segurança dos sistemas. Então, se esses celulares iam ficar armazenados no Supremo Tribunal, o Supremo não ia conseguir acessar rigorosamente nada. A partir do momento que eles também não vão para a PF, Toffoli se corrige e passa para a PGR, ele dá um tempo adicional valioso para que os investigados consigam alterar dados guardados na nuvem. Então, isso do ponto de vista da investigação é uma falha tremenda, que por si só compromete todos os desdobramentos daqui em diante. Compromete a investigação daqui em diante. Oh, meu Deus. A investigação até agora não estava comprometida, né? Só comprometeu a partir de agora. Oh, meu Deus. Oh, que pena. Como eu estou triste. Bota pra torar, Toffoli. Tem que meter uma busca e apreensão aí na CNN, na UOL, na Band. Começa a levar o consórcio. Fazer o consórcio conhecer a mão pesada do Supremo que foi aplicada contra o bolsonarismo. Tinha mais umas coisinhas pra falar do Banco Master, mas a gente fala depois. Por hora, eu fico por aqui. Gosto do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, empanho.com/br. Vote em mim na Best se ainda não votou, né? Tá aí pra agora decidirem. Deve agora, acho que termina a votação, acho que no final do mês, uma coisa assim. Enfim. E do mais, fiquem com aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!